progesterona e os principais efeitos que ninguém te explica e quando você precisa se preocupar. Esse vídeo é para você entender, se você mulher está usando progesterona, fica nesse vídeo que você vai entender sobre o uso dessa medicação. Eu sei que quando você usou progesterona, começou a usar, muitas vezes sentiu muito sono. Sentiu que as mamas estavam mais doloridas, ficou mais inchadas e pode até ter tido um sangramento e pensou o seguinte, será mesmo que o uso da progesterona, que era para fazer bem, está me fazendo mal desse jeito? Essa é uma dúvida muito comum no consultório e muitas mulheres acabam interrompendo a reposição hormonal pelo medo. Só que quando a verdade é que algum desses efeitos fazem parte da adaptação do seu organismo e é normal. Normal quando é limitado, a gente vai organizar isso durante esse vídeo aqui. Só que existem outros efeitos colaterais que merecem uma atenção precisa, que precisa ser avaliado pelo seu médico. Não dá para passar despercebido. Então é o seguinte, hoje eu quero te explicar quais são os principais efeitos colaterais da progesterona micronizada, a progesterona natural, porque de fato elas acontecem e quais situações você precisa se preocupar. Mas é o seguinte, antes da gente prosseguir aí com esse vídeo para explicar sobre a progesterona, você vai dar um like nesse vídeo que é muito importante para mim, importante para difundir esse canal e trazer mais informações para mais mulheres. Vai compartilhar para aquela amiga, aquela mãe, tia, qualquer pessoa que esteja usando progesterona e que precisa saber mais sobre os efeitos colaterais, as indicações precisas desse hormônio que é tão importante para a vida da mulher. Mas vamos falar um pouquinho sobre a diferenciação, que é muito importante. Então vamos falar sobre progesterona? Mas antes, eu preciso falar uma coisa, eu preciso mostrar para vocês uma diferenciação aqui. Quando eu falar sobre progesterona natural, eu estou falando de progesterona micronizada, aquela encontrada em medicamentos como o Ultrogestan, o Trugest, o Juno. Isso aqui são diferentes, porque existem progestinas sintéticas e a progesterona micronizada, que é o assunto desse vídeo. Porque essa diferença é muito importante. O comportamento das progestinas são totalmente diferentes do comportamento da progesterona micronizada. A progesterona é o primeiro hormônio que cai durante a transição para a menopausa. Menopausa é quando você para de menstruar durante o ano. Essa transição, a perimenopausa, a progesterona é a que mais cai, é a primeira que vai dar efeitos aqui. Muitas mulheres acreditam que tudo começa com a queda do estrogênio, que é da menopausa. Mas não é bem assim. Antes mesmo do estrogênio cair, há uma queda importante da progesterona. Ela começa a diminuir nessa transição perimenopausa. E é justamente por isso que muitas mulheres passam a ter dificuldade para dormir. O maridão dorme e você fica acordado como uma coruja. Alterações dos ciclos menstruais começam a acontecer e uma coisa muito importante. A mulher fica mais irritada, mais ansiosa. Isso pode ser perimenopausa. Então, quando a gente faz a reposição hormonal de progesterona, o nosso objetivo aqui não é apenas proteger o útero. A gente entende, né? Progesterona protege o útero, mas vai muito além disso, porque a progesterona também tem atuação sistêmica, como no cérebro. Ela influencia os neurotransmissores, ela melhora a qualidade do sono e pode trazer uma sensação de relaxamento com o uso dessa medicação. Por isso que a progesterona micronizada a gente usa à noite. E é exatamente esse o principal sintoma da progesterona, uma sonolência. E eu vejo isso muito no consultório. Muitas pacientes me ligam dizendo, doutor, pelo amor de Deus, eu estou sedada com essa medicação. Justamente porque eu tomou de forma errada, na hora errada. E é por isso que a gente sempre preconiza o uso da progesterona micronizada antes de você dormir. Se você começar a usar durante o dia, você vai ficar sonolento. A maioria das vezes isso não significa que essa medicação está fazendo mal. Muito pelo contrário, quando a progesterona é metabolizada ali no nosso organismo, no fígado, ela produz uma substância muito importante chamada alopregninolona. Essa substância atua sobre os receptores de GABA, que é o sistema de freio, relaxamento, sensação, dormência, sonolência. Isso diminui a atividade cerebral, ela promove o relaxamento e facilita o sono. E é o mesmo sistema que muitas medicações antidepressivas ou medicações para ansiedade utilizam. Ou seja, muitas vezes a mulher não tem problema de depressão ou ansiedade, mas de progesterona. Por isso, inclusive, nós costumamos orientar que a progesterona seja tomada simplesmente à noite. Assim os efeitos acabam se tornando
um benefício para o sono. O homem está dormindo e a mulher vira uma coruja. Não dá para ficar assim. Outro efeito muito comum é a sensibilidade nas mamas. Isso acontece porque quando você toma progesterona, o tecido mamário ele tem uma reação ali. Ele prepara naturalmente as mamas para uma possível gestação, uma possível lactação. É por isso que essa sensibilidade das mamas acontece. Como consequência, algumas mulheres percebem que os seios ficam mais sensíveis, mais doloridos ou até mais inchados, principalmente nas primeiras semanas do tratamento. É comum que isso aconteça, só não pode ser para sempre. A gente precisa entender isso. Por exemplo, muita mulher fala que até a água do chuveiro incomoda quando bate ali com o uso da progesterona nas primeiras semanas. Então, a maioria dos sintomas, às vezes, são limitados, são adaptativos. Isso vai ao longo do tempo diminuindo. Você precisa acompanhar isso com o seu médico e dizer isso, acompanhar isso com ele, ao analisar isso. Outro efeito muito comum que pode assustar bastante é um pequeno sangramento vaginal. Não chega a ser uma menstruação, mas um spot, um escape, principalmente nas mulheres que estão iniciando a terapia hormonal, ali virgem da medicação. Nem sempre isso significa um problema. Durante os primeiros meses, ali o endométrio da mulher dentro do útero, ele está se adaptando a uma exposição hormonal que estava em queda. Ou seja, pequenos escapes podem acontecer. Agora o seguinte, se o sangramento for intenso, persistente, ou vier acompanhado de dor, cólica, aí sim a gente precisa entender e avaliar com o seu médico uma ultrassom transvaginal, alguma coisa assim. Muitas mulheres também relatam a sensação de inchaço no corpo inteiro. E existe um detalhe aqui muito importante. Nem todo inchaço significa retenção causada por progesterona. Durante qualquer ajuste hormonal, o organismo ele passa por um período de adaptação. Isso pode provocar, por exemplo, uma sensação temporária de mudança corporal, que normalmente melhora depois das primeiras semanas. Uma outra preocupação que é muito frequente no consultório é o ganho de peso. Pelo amor de Deus, tomei remédio e comecei a ganhar peso. Aqui eu preciso desmistificar isso, porque isso é muito importante e muito difundido na internet. Acaba sendo uma mentira. A progesterona natural não faz você ganhar gordura corporal, simplesmente porque está usando a medicação. O que pode acontecer é uma alteração temporária no apetite e na sensação de saciedade, principalmente no início dos sintomas. São coisas que são complementares, diferentes de aumentar apenas a gordura, tá? Depois de acompanhar milhares de mulheres ao longo desses muitos anos no consultório, eu posso dizer uma coisa que é muito importante. Os efeitos que eu mais observo são justamente esses: o sono, a sensibilidade nas mamas, uma leve sensação de inchaço, de retenção hídrica e também um pouquinho da alteração do apetite. Mas o que eu vejo também é que na maioria dos casos esses sintomas diminuem conforme a progressão dessa medicação, mais ou menos em 3 meses. Por isso, a minha orientação é muito simples. Nunca pare a medicação por conta própria, ou apenas porque você está se sentindo mal. Você precisa sempre conversar com o seu médico. Muitas vezes, um pequeno ajuste, algum detalhe, uma mudança do horário, ou até mesmo trocar a via da administração da progesterona, pode melhorar esse probleminha aí. Agora eu quero saber uma coisa importante. Você faz reposição hormonal com progesterona? Qual foi o principal efeito que você percebeu? Escreve aqui nos comentários que eu quero responder um por um e te ajudar no máximo que eu posso para que você tenha a melhor reposição hormonal da sua vida.